Se você gosta de trabalhar com dados e com apostas esportivas usando o Excel, provavelmente já deve ter se deparado que o ponto-chave é ter uma boa base de dados. Só que isso é muito difícil de achar nos sites de aposta, né? Você tem vários sites de estatísticas, mas poucos deles têm realmente um arquivo baixável em que você pode aplicar. Nesse vídeo eu vou te trazer várias opções, mais especificamente 7 sites em que você consegue fazer o download ali de bases de dados para trabalhar em 3 esportes principais que eu sei que é o que vocês mais utilizam. O futebol, claro, o tênis e o basquete, beleza? Então, para a gente fazer uma organização melhor, eu vou nessa ordem que eu falei, futebol, tênis e basquete, e vou apresentando para vocês algumas soluções para a gente conseguir obter esses dados e jogar para o nosso Excel e assim fazer a análise de dados, beleza? Nessa série vão ter sites que são gratuitos e outros sites que vão ser pagos, vai de você se faz sentido ou não utilizar, tá? E também vou deixar aqui na timeline os cortes desses sites. Às vezes você vai ver falando, pô, esse site é pago, você, nem quero saber, então já pode pular para o próximo, beleza? Antes da gente começar a ir para os sites, eu preciso te explicar um pouquinho o que é o CSV, né? O CSV nada mais é do que um arquivo de texto em que você tem, na verdade, uma base de dados embutida ali. Só que eles são separados por vírgula. Então, eu não lembro exatamente toda a sigla, mas eu sei que o C do CSV é coma de vírgula em inglês, porque é exatamente como os dados ficam distribuídos. Então, quando você baixar um arquivo CSV, a princípio ele vai te assustar, tá? Deixa eu colocar na tela do computador um exemplo de como ele vem e como que você tem que tratar os dados para aí sim a gente ver os sites e como você pode obter essas informações. Quando você baixar uma base de dados no formato CSV, ela vai vir exatamente assim, essa aberração. Só que ela parece muito complexa, mas não é tanto assim, tá? Se vocês pegarem essa primeira linha, por exemplo, vocês têm div, vírgula, date, vírgula, time, vírgula, home team, vírgula, away team, vírgula. O que significa isso? Todas as informações são separadas por vírgula. Então, você tem os dados separados aqui de forma específica por vírgula e embaixo eles vão estar. Inclusive, se você ver aqui na parte de texto e você vier, por exemplo, na célula C, você vai ver que está em branco. Então, na verdade, não é que são várias linhas. É tudo colocado só nessa coluna A para que você deixe o arquivo mais leve, tá? Mas, beleza, para que me serve ter um arquivo como esse? Muito simples. Toda vez que você baixar um CSV, você vai fazer o seguinte, você vai selecionar a coluna A, que vão ter todos os dados embutidos, você vai selecionar toda ela. Você vai vir em dados no seu Excel e você vai vir aqui ó, nessa opção texto para colunas, tá? Quando você fizer isso, vai aparecer uma caixa de conversa, que eu não sei se vai aparecer para vocês, porque às vezes essas caixas não mostram, tá? Mas quando isso acontecer, se você conseguir enxergar, você vai poder escolher aqui entre delimitado ou largura fixa. Eu ponho geralmente delimitado, você vai clicar em avançar. Você pode escolher qual que é o delimitador, ou seja, qual que é o caractere que mostra a separação de cada coluna. Nesse caso, eu vou marcar a vírgula. Tá? Vejam aqui que tem uma pré-visualização, vou desmarcar aqui. Se estiver aparecendo para vocês, ainda está tudo como vírgula. Quando eu marcar a vírgula, já vai aparecer as colunas. Você vai clicar em avançar. Aqui não vou mexer em nada, eu vou clicar em concluir e pronto, a mágica está feita, tá? A nossa coluna B parece que deu erro, mas não é. É só porque o espaço está curto. Se vocês derem 2 cliques aqui, ele se ajusta. E pronto, ó. Vou até clicar aqui também. Vou voltar na página inicial para centralizar. Temos uma base de dados bem completinha aí para a gente poder trabalhar de forma organizada. Muito fácil, muito simples e muito rápido. Agora que você já conhece um arquivo CSV e sabe como trabalhar ele, vamos começar pelo futebol, tá? No futebol, eu vou te apresentar somente 2 alternativas, porque elas vão atender muito bem todos os perfis diferentes de vocês que estão assistindo o nosso vídeo, tá? Então, a primeira delas vai ser uma opção gratuita. Você não tem dinheiro, você só quer começar a trabalhar com dados, você não quer gastar R$ 1 para ter informação online, essa vai te ajudar, que é o Futebol Data. E a gente vai depois para o Footstats, que aí tem uma base de dados um pouquinho mais completa, na minha opinião, mas é uma base de dados paga e não uma base de dados tão barata, beleza? Então vamos por partes, vamos começar pelo Futebol Data, que vocês vão ver. Inclusive, esse exemplo que eu dei aí de como trabalhar um CSV é de lá, mas antes eu quero apresentar para vocês o site e a gente vai lá ver um pouquinho das informações que tem disponíveis. Muito bem, o Futebol Data é um dos melhores, se não o melhor site para você que quer informações de futebol na planilha, né, de forma organizada, e ao mesmo tempo você não quer pagar por isso, tá? Esse site ele não é esteticamente agradável, tá? Você vai ter muitos e muitos links, alguns até de afiliação, de recomendação de plataformas, tá? Então tem bastante opção mesmo. O que interessa pra gente aqui vai ser baixar os dados. Vocês vão ver aqui que a atualização ela é semanal. Então, por exemplo, aqui, aliás, eu acho que são 2 vezes na semana, mas eu tô gravando esse vídeo dia 28 de julho. Vejam que dia 27 de julho ele tinha sido atualizado. Então tá bem atualizado, bem justinho aí
no que a gente tem. Inclusive, tem muito artigo legal aqui. Eu recomendo que vocês leiam esse Wisdom of Crowns. Enfim, tem muito conteúdo bacana para quem quer se desenvolver como apostador. Parte de Kelly Staking, ó, gravei vídeo aqui no canal falando sobre o critério de Kelly, vou deixar no card para vocês, tá? Mas o que interessa para a gente aqui é base de dados. Aqui na parte direita, ó, vocês estão descendo, tem vários menus, né? Vocês vão encontrar aqui, primeiro, essa parte de Main Leagues, tá? Essas ligas, elas são as ligas maiores e mais importantes, e nessas ligas você tem a base de dados por temporada. Vou abrir aqui, por exemplo, a Inglaterra para vocês verem. E vocês vão ver que a gente tem todas as principais divisões. Então, a gente tem aqui a Premier League, a Championship, a League One, League Two e a Conference, que eu acho que é a National League, que seria a quinta divisão, mas tem que confirmar certinho se é essa informação mesmo, tá? Mas de qualquer forma, você tem pelo menos as 4 principais divisões por temporada, né? Então aqui a temporada 24-25, depois a 23-24. Ah, mas cadê a 25-26? Ainda não tinha nenhum jogo, por isso que não estava lançado, tá? 22-23, e vocês podem ver que vai muito longe, ó, tem bastante informação. E assim também para outras ligas. Ah, eu tenho todas essas divisões? Não. Inglaterra é mais forte, né? Mas nas principais ligas você costuma ter pelo menos a segunda divisão, né? Bundes 2, La Liga 1, La Liga 2, enfim. Para as principais competições, é isso que a gente tem disponível. Então, para essas ligas que estão aqui nesse grupo, que vão da Inglaterra até a Grécia, você tem todas as bases de dados separadas por temporada. Depois, a gente tem embaixo as Extra Leagues. Qual que é a diferença das Extra Leagues? Aqui a gente vai ter, na verdade, um arquivão com todos os jogos também atualizados, mas desde a primeira temporada até a última. Então, vai estar tudo muito mais consolidado. Além disso, você tem bem menos informação nessas ligas do que nas demais. Mas, trabalhando principalmente com a questão de jogos, placar, resultados, né? Gols dos mandantes, visitantes e odds, você também vai ter tudo certinho. Eu vou voltar para o Excel agora para a gente ver os dois tipos de base de dados que você vai obter. E como você pode ver... deixa eu até abrir aqui um para vocês. Vou pegar aqui o Brasil, por exemplo. Esqueci de mostrar. Vocês vão ver que só vai ter 2 opções. Baixar para o arquivo Excel ou já o CSV, beleza? Não tem muito segredo aqui. É só vocês clicarem e baixarem. E vai ser bem tranquilo de vocês poderem trabalhar. Voltei aqui então para o arquivo. Como eu mostrei para vocês lá no que é o CSV, esse arquivo é do Futebol Data, é exatamente o que a gente tem de informação. Aqui tem muitas colunas, não vou passar por todas, mas só para vocês entenderem um pouquinho que tipo de informação vocês vão obter. Essa primeira coluna, que é a divisão, seria, basicamente é o código que eles utilizam para campeonato. Então, a E0 é a primeira divisão da Inglaterra, a E2, a E1 é a segunda divisão, a E2 a terceira e assim sucessivamente. Porque E de England, né? Inglaterra em inglês, mas é basicamente um código, não interessa muito, você pode até excluir se você quiser. Aí a gente tem a data do jogo, time da casa e time visitante, inclusive é legal vocês se acostumarem com a nomenclatura home para mandante, away para visitante, e draw também para empate, se for o caso. A gente tem aqui o placar do jogo, né? Os gols marcados pelo time da casa e os gols marcados pelo time visitante, e também os gols marcados até o intervalo, né? O tempo HT. O que é HT-HG? Half-time Home Goals. Então, e o primeiro aqui, Final Time Home Goals. Ou seja, uma abreviação para total de gols no tempo final e total de gols no intervalo, né? Que seria o half-time. Tem também aqui o Final Time Result, que seria o resultado final. Basicamente, H, o vencedor, é o mandante, A, o visitante, e D, o empate, tá? Então, você tem aqui já essa informação, juiz. Aí tem muitos dados interessantes para vocês fazerem, montar, sei lá, modelos para outros tipos de apostas, finalizações, escanteios, cartões, enfim. Então, vocês têm aqui os chutes no alvo, aqui faltas, temos também os cartões. Não, desculpa. Aqui é escanteios. Se é corner, yellow, cartões amarelos, red, cartões vermelhos. E aí começa um festival de odds. Não vou entrar no detalhe de cada uma delas. Aqui, Bet365, home draw away. Home draw away para outra casa de aposta. Aqui eu acho que é Betfair. Enfim, tem muitas odds de várias casas. Ó. Vai muito longe para vocês poderem depois fazer as análises de vocês. Mas tudo isso é gratuito, né? Então, e vejam que começa aqui em 24, e se eu for até o final dessa coluna, a gente vai estar indo em 25. Então, é uma base de dados focada aí na temporada e com uma riqueza de dados muito grande, tá? A gente tem também as planilhas das Extra Leagues, né? Como eu falei para vocês. Elas são parecidas, mas têm limitações bem claras, né? Então, por exemplo, aqui eu peguei o do Brasileirão. Primeira mudança que vocês vão ver é que aqui a gente já começa em 2012, porque é um tabelão só para todas as temporadas. Então, se eu for até o final, eu tenho dados até 2025. Essa planilha está super atualizada, né? Eu falei que eu estou gravando no dia 28,
Tem jogos até dia 24 de julho, né? Computados, perfeito. Mas é tudo numa tabela só. Então, você vai ter que fazer um filtro se você quiser trabalhar com dados mais recentes, excluir as linhas mais antigas, vai ter um segundo trabalhinho ali, tá? A gente também vai ter a questão do placar, mas já não vai ter a discriminação de casa e fora, e também tem o resultado, mas não tem finalizações, chutes ao gol, escanteios, cartões, enfim, nada disso tá determinado aqui. Então, você vai ter basicamente o jogo, o placar, e as odds também bem mais limitadas, ó, vocês podem ver, do que era lá nas ligas principais, né? Vocês vão ter as odds do mandante, do empate e do visitante, e aqui máximo e média das odds também, algumas informações. Mas basicamente, ó, o que vai interessar para a gente nessas ligas extras são essas informações aqui. Então vocês vejam que nessas ligas extras vocês vão ter dados muito, muito pouco qualificados. Vai ser bem simples, mas de graça vocês já conseguem começar a trabalhar, ver algumas relações de odds, enfim, começar a fazer algum tipo de análise de dados com base nessas informações. Futebol Data, uma coisa que eu esqueci de mencionar para vocês, mas que acho que é bem importante e vai ajudar, é que aqui na página de downloads, eu voltei para a página da Inglaterra, por exemplo, você tem esse arquivo notes.txt. Se vocês baixarem esse arquivo, você vai ter toda a regulamentação do que significa cada uma daquelas siglas. Então, pô, ficou na dúvida, não entendeu o que eu falei? HT, FT? Baixa esse arquivo aqui, que é um arquivo de texto mesmo, com todas as colunas e as siglas e o que elas significam. Tá? Então, o máximo que você vai ter que fazer é uma pequena tradução, mas aí, se você ficar com alguma dúvida aqui, tá tudo esclarecido, beleza? Como vocês viram, o Futebol Data já tem um leque bem legal de ligas, mas ele tem ali algumas limitações, principalmente em ligas secundárias, né? Ali nas main leagues ele vai estar muito bem servido de odds e de estatísticas para poder criar os seus modelos, mas a limitação passa a ser maior a partir de um segundo escalão ali de ligas, tá? Se você quer se aprofundar, já tem um de Excel, de apostas, enfim, se já tem modelos interessantes e você quer expandir isso para outras ligas, aí eu acho que o ideal é você trabalhar com uma base de dados paga, que pode ser o iScout, mas eu acho que para ser mais acessível, o Footstats é a melhor opção. Tem tutorial aqui completaço do Footstats, vou deixar a card aqui para vocês poderem assistir também. Acho que tem uns 40, 50 minutos de vídeo que eu explico todas as funcionalidades do Footstats, mas hoje eu vou te mostrar rapidamente onde baixar o CSV por lá e também como que você pode fazer o trabalho dessa ferramenta. Vamos lá. Estou aqui na home do Footstats, tem bastante informação já de estatística de cara, mas o que a gente quer hoje é só o CSV. Então, eu vou descer aqui e eu quero que vocês fiquem de olho aqui nesse menu da lateral esquerda. Conforme eu for descendo, vai chegar um momento que vai chegar ao final do menu, que é esse aqui. Bem no finalzinho do menu, ó, tem essa parte de Premium Content. A gente tem as predictions e tem essa parte aqui, ó, que nos interessa, Download CSV. Ao clicar nesse botão, vocês vão para a página de download de arquivos. E tem muita informação, rapaziada. Ó, só para vocês terem uma ideia, vou pegar aqui, pode ser que seja a Algéria. Ó. A Algéria é um país que não é tão forte no futebol. E vejam que tem a Ligue 1, a Copa, a Ligue 2, Supercopa, enfim, tem muitas informações. Se a gente for jogar, vou pôr aqui o Brasil, que é uma vocês conhecem mais. Olha só, tem Supercopa, Copa do Nordeste, Paraibano, Piauiense, tem base de dados para basicamente todos os campeonatos, tá? Claro que, quanto menor o campeonato, pode ter uma falha de informação aqui ou ali, mas no geral é bem completo. E aí vocês têm vários tipos de bancos de dados, tá? Isso é uma ferramenta paga, então naturalmente você também tem mais qualidade. Você tem informações gerais da liga, estatísticas gerais da liga. É o que eu recomendo que vocês trabalhem, principalmente se você trabalha mais resultado do jogo, mercado de gols, enfim, nada muito específico dos jogadores, tá? Porque você tem aqui todas as informações partida por partida. Aqui na Liga CSV você vai ter informações só um compilado da liga. Não vale a pena baixar esse arquivo, na minha opinião. E aqui no final você também tem um arquivo de jogadores, né? Estatísticas por jogadores. Então, se você aposta em props, pode ser interessante. Todo mês, né, eu estou, por exemplo, ó, com 284 créditos. Se você assinar, você é um usuário premium, você paga a ferramenta mensalmente, você tem direito a 100 downloads por mês. Então, você consegue trabalhar aí. Eu faço a seguinte conta. Eu vou baixar esse arquivo pelo menos uma vez por semana para ir atualizando a minha base de dados. Então, eu consigo trabalhar 25 ligas. Né? Toda semana eu baixo aquele arquivo no meio da semana, faço as análises, rodo meus modelos e faço minhas apostas. Então, é assim que funciona. Agora, vamos lá para o Excel para vocês verem como funciona, o que vocês vão ter de informação nessa base de dados. Beleza, pessoal? Já estou aqui na minha planilha. Essa é a minha planilha que eu utilizo para fazer as análises e gerar os meus modelos, tá? Obviamente, não vou mostrar o modelo em si, mas eu quero pegar para vocês essa parte da base de dados, em que a gente tem aqui as informações mais importantes. Lembrando, base de dados paga.
tá? Então aqui a gente tem um código geral, data, estado da partida. Isso é super legal, porque, por exemplo, lá embaixo, no final da rodada do campeonato, você vai ter vários jogos incomplete, porque esses jogos não foram realizados ainda. Isso é importante para a gente fazer fórmulas, né, fazer análises ali com base nessas informações. Público, né, vocês vão ver que tem falha, mas isso aqui não interessa muito. Aí o que começa? Time da casa, time fora, juiz, Game Week, basicamente a rodada. Então vocês vão ter 10 rodadas da rodada 1, depois 10 jogos da rodada 2. Isso também é legal porque vocês podem fazer filtros do tipo, já começar a trabalhar só na sexta rodada, na sétima rodada, na décima rodada, enfim, a critério de vocês. E também fazer contas ali de quantos jogos aqueles times já fizeram, enfim. Tem a questão dos pontos por jogo antes da partida, pontos por jogo já considerando o jogo realizado. Isso aqui é legal também da gente ver. Aqui parece que está com erro, mas não é não. É porque antes do primeiro jogo não tinha ponto, né? Depois vai pontuando aqui e vai consolidando. A gente vai aqui, tem as informações de gols a favor e intervalo também, como tinha lá na base gratuita. Tem questão de tempo de gols. Tem bastante dados de estatísticas, como vocês já viram lá no Futebol Data. Então, aqui os escanteios, aqui os cartões amarelos, cartões vermelhos. Aqui tem a divisão já por halftime e final time dessas informações. Finalizações no alvo, fora do alvo também, faltas, posse de bola, por exemplo, acho que não tinha no outro. E aqui vem as informações que, para mim, são valiosíssimas neste banco de dados. O XG vai permitir que a gente monitore desempenho da equipe além do resultado, né? Principalmente futebol, que é um esporte de pontuação baixa, esse tipo de dado é muito legal e é difícil de encontrar em base de dados gratuitas, né? Principalmente em ligas menores. Então, média de gols, percentual de ambas marcas, percentual de over 1,5, tem bastante informação. E lá no final, a gente tem também as odds, né? As odds aqui, ó, do mandante, empate e visitante, mas também do over 1,5, do over 2,5 e até o 4,5. Infelizmente, a gente não tem o under, mas dá para vocês fazerem uma regressãozinha ou até jogando uma margem fixa ali, fazer algum tipo de cálculo para encontrar as odds do under também, tá? E tem aqui o ambas marcam sim e não. Então, vejam, tem muita informação também, mas com diferencial do XG e principalmente, como eu falei para vocês, as ligas menores. Essa, então, é a opção paga que a gente tem para dados de futebol. E isso é muito legal porque, assim, o Futebol Data, ele vai te atender muito bem se você quiser as ligas principais, né? Primeira, segunda divisão ali da Europa, basicamente. Saindo disso, como vocês viram, as informações são muito pouco úteis, né? Só vai ter o resultado e as odds do mercado principal. Então, você quer montar um modelo para uma liga da Argélia, para uma Austrália, para um Japão, para uma liga periférica da Europa, uma Sérvia, né? uma Romênia. No Futsal você vai ter esse tipo de informação, inclusive com XG, com odds de under e over, de ambas marcam, informações mais detalhadas de estatísticas de finalizações, escanteios, enfim, você vai conseguir montar algo realmente bem mais interessante, né? Então, qual que é o problema aqui? Pagamento. Você vai ter que pagar para poder acessar, tá? Se você achar o Footstats caro, tem uma solução intermediária que eu conheço na internet, que é o Data Football. Ele não é o Futebol Data, é um outro site, é um projeto do Vini, do Ardogol e do FootPython Trader, vocês devem conhecer eles aqui da internet, e é um projeto que basicamente compartilha a base de dados de boa parte dessas ligas, não são todas, até a última informação que eu tive, mas é uma quantidade bem grande, assim, de ligas. Eles lá cobram R$19,90 por mês, né? Basicamente R$20. Se eu não me engano, a assinatura do Footstats mensal é mais ou menos $9, então ficaria ali uns quase R$60 para você pagar. Então, tem essa opção também, e vou deixar o link na descrição, tá? Eu não vou apresentar porque eu não uso essa ferramenta deles, já que eu tenho acesso ao Footstats, eu sou assinante do Footstats e uso essa base de dados para os meus modelos, como eu falei para vocês, mas é uma solução intermediária ali, que não é não tão cara quanto o Footstats, nem gratuito, mas você vai ter exatamente o acesso, aliás, ao banco de dados do Footstats, beleza? Com isso a gente fecha. Eu acho que o futebol ele já vai ser muito bem servido com essas duas informações. O banco de dados gratuito do Futebol Data e o Footstats com mais informações mais completas e mais detalhadas que vocês já conheceram aqui. Bom, vamos mudar então de esporte, vamos falar um pouquinho de tênis. Inclusive, antes da gente olhar as bases de dados, quero te convidar para conhecer um modelo de tênis que eu já fiz aqui no canal para vocês, vou deixar o card aqui também. Lá a gente vai usar os dados do Tênis Abstract, que basicamente não permite que você faça o download via CSV, mas, como vocês vão ver nesse vídeo que eu montei para vocês, é muito fácil de importar os dados e a data desse site por conta do import HTML, uma fórmula que o próprio Google Sheets permite que você traga esses dados de fora. Eu vou deixar, lá no vídeo tem a explicação detalhadinha, tá? Para esse vídeo aqui, eu trouxe 3 opções de bancos de dados para a gente baixar informações do tênis, tá?
Eu já vou deixar um spoiler negativo, vamos dizer assim, para vocês, que eu não vou conseguir mostrar muitos dados para vocês dessas ferramentas, porque como eu não trabalho tênis com dados, eu trabalho mais de forma subjetiva e com conhecimento, porque é como eu entendo que é mais interessante trabalhar esse esporte que muda toda semana de calendário, enfim. Inclusive, outro vídeo que eu vou recomendar para vocês, que eu já gravei aqui no canal, são sites para analisar jogos de tênis, né? Vou deixar aqui o card, se vocês quiserem conhecer também, tá? Tem 3 opções de datas aqui, só que 2 são pagas e uma é gratuita. A gratuita eu vou conseguir mostrar para vocês o banco de dados. Já as pagas, eu vou conseguir mostrar para vocês o que vem ou que vocês podem exportar, mas não vou conseguir fazer o download porque eu não sou assinante delas, beleza? Então vou começar por um site que é do Futebol Data, só que a versão de tênis é o mesmo site, o mesmo provedor, mas a gente vai ter aí os torneios e os bases de dados são vinculados por torneio. Aqui está o nosso Tênis Data, é um layout que vocês já conhecem, é o mesmo portal lá do Futebol Data, só que agora é vinculado ao tênis. Tá? Então não tem muito segredo, vocês já conhecem o site. Aqui na direita também a gente tem odds e resultados das partidas, e aqui todos os torneios mais relevantes. Então vamos supor, essa semana aqui, ó, tá rolando, apesar que Toronto é ruim porque alterna, né? Alterna porque tem um ano que é Toronto, outro ano que é em Montreal. Então eu vou pegar um outro torneio. Vamos pegar Madrid, o Masters de Madrid. Vou clicar aqui em Madrid e vou fazer aqui o download. Como vocês podem ver, ó, tô no circuito masculino, também tem as informações por temporada, tá? Então vocês vão clicar no download que vocês querem fazer. Vou pegar aqui, por exemplo, 2025 só para mostrar a base de dados. Ele já vai fazer para a gente o download. Querem fazer uma análise mais completa? Eu recomendo que vocês façam download de todas essas temporadas. Aliás, todas não, né? Porque aqui começa a ficar muito para trás. Mas pelo menos umas 3, 4 temporadas para trás, porque vocês vão enriquecer um pouquinho a base de dados, né? Um torneio só, vocês vão ter poucos jogos para fazer uma análise, beleza? Uma vez que vocês baixarem o download, o CSV, dá para fazer o trabalho de análise que eu vou mostrar para vocês como é que é. Bom, pessoal, essa base de dados é muito parecida com a do Futebol Data, como vocês podem ver. Aqui a gente tem o torneio, o dia, né? Enfim, o tipo de piso, aliás, de quadra e piso. Clay é saibro, né, em inglês. Até aqui, vocês não vão ter muita informação diferente, porque como a gente está trabalhando só com Madrid, a gente não vai ter muita informação. O que vocês podem fazer é talvez baixar outros torneios também, mas aqui basicamente a mesma informação para todos. A partir daqui começa a ficar interessante. Qual que é a rodada, né? De primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, até a final, beleza? O formato também é o mesmo. Os jogadores, tá? Aí o que a gente tem de informação em relação à base de dados diferente do futebol, né? Além de você ter os 2 jogadores, aqui não tem casa e fora. Você tem o vencedor do jogo e o perdedor com os respectivos rankings, né? Então aqui é o ranking do vencedor e o ranking do perdedor. Então o Navone venceu o Perricard e a gente teve o Navone tinha o ranking 85 e o Perricard o ranking 37. Tá? Ah, mas pô, como assim? Que loucura. Cara, isso é muito comum no tênis, porque a gente tá falando de um piso de saibro, o Perricard é extremamente sacador, ele joga saibro também, mas o Navone é um especialista, apesar que aqui em Madrid, né, as condições favoreciam o Perricard pela altitude. Mas enfim, isso é outra conversa, outro vídeo a gente conversa. Aqui a gente tem os pontos, ganhos e perdidos, né, aliás, do vencedor e do perdedor. E a gente tem também algumas outras informações aqui, que eu confesso para vocês que não lembro o que exatamente ela se representa. Tem que dar uma olhada aqui. Acho que é... Ah, tá. São os games, perdão. Já identifiquei. Esse jogo aqui, por exemplo, foi 6-4, 6-4. Esse jogo foi 7-6, 6-1. Então, aqui, os games do 7-1 do vencedor e os games do 7-1 do perdedor. 7-2, 7-3, 4-5 só se aplica Grand Slam, né? E antigamente Copa Davis. Mas aqui, basicamente, são os placares mais detalhados dos jogos. O placar em sets, né? Quantos sets venceu cada um. O vencedor aqui foi 2-0, 2-0, 1-2-1, 2-1, enfim. Tem também informação se teve retirada, né, do jogador, se ele desistiu da partida. E aqui, a parte que nos interessa também, que são as odds da Bet365 e da Pinnacle para esse torneio, tá? Então, são essas informações que a gente tem nessa base de dados. Avançando aqui, a gente chega no Ultimate Tennis Statistics, que quem viu o vídeo sobre os melhores sites para analisar jogos de tênis já conhece. Tem muita informação. Vocês podem depois dar uma fuçada aqui. Tem vários tipos de tabelas, como essa aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Eu até me confundi. Na verdade, o tênis são 2 gratuitos e 1 pago. Esse site também é gratuito. Vocês conseguem baixar de forma gratuita. Aqui eu peguei, por exemplo, o Peak Yellow Rating dos jogadores. Uma informação qualquer, tá? Não acho que tem muita relevância para a gente montar um modelo, até porque muitos jogadores já aposentaram, né?
Essas bolinhas aqui representam os jogadores ativos, o Murray já nem tá, tem que dar uma atualizada. Mas beleza. Pô, gostei dessa tabela, ela é útil para mim. O que você tem que fazer aqui? É só vir aqui nesse botãozinho, tá vendo esse xizinho numa folha? Basicamente é um Excel. Você clica aqui, ele vai fazer o download para você. Aí, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês o que acontece com essa tabela. Fiquem de olho aqui nas informações e como que ela fica lá no Excel. Tá aqui nossa tabela. Então, se vocês gostarem daquela informação, por exemplo, você já tem aqui ó, um CSV, um arquivo no Excel muito fácil com as informações detalhadas. Ó, tem aqui os jogadores, os pontos, inclusive tem até aquilo que era uma bolinha visualmente, no arquivo vem se o jogador está ativo ou não, tem, enfim, as informações, o evento do torneio, qual que foi o ano, enfim. Basicamente, você pegou aquela informação do site, a tabela, e está aqui ó, organizadinha, bonitinha, para você trabalhar no seu Excel. Por fim, como eu já comentei para vocês, temos aqui o Tênis Insights, outro site que também já comentei para vocês lá no Sites para Analisar Jogos de Tênis. E aqui é um serviço pago, tá? Eu não tenho acesso, então eu não vou conseguir fazer o download para vocês nem mostrar. Mas, por exemplo, eu estou aqui nas estatísticas da ATP, tá? Vocês podem ver aqui em MetStats, ATP MetStats. É aqui que eu vi. E aí vocês vão conseguir fazer também alguns filtros de tempo, superfície e nível de jogo, beleza? Descendo, vocês vão ter várias estatísticas. Para a partida, aqui você tem um leve preview. Então, o que vai vir nessa base de dados? Jogador, quantidade de jogos feitos, duração da partida, quantidade de vitórias, de sets, games, pontos, tie-break, enfim. E vocês podem vendo por estatísticas de serviço, vocês podem ver que aqui é bem mais completo, tá? Bem mais interessante. Você tem aqui as devoluções, os slams. Então, tem muitas informações legais. E aqui, o que vocês têm de opção? Vocês podem copiar, ou vocês estão vendo esse botão CSV aqui, ó, que está bem no comecinho da tabela? É só clicar aqui que vocês vão fazer o download, tá? Só que como vocês podem ver, tem a mensagem aqui, ó, para ver os recordes da partida, você precisa ser um membro. Eu não sou um membro, então eu não consigo acessar e fazer o download para vocês. Mas fica a dica, porque assim como o Footstats serve para dados mais refinados, aqui, se você quer se especializar em dados de tênis, é uma bela ferramenta, uma plataforma bem legal, e é uma das que eu recomendo para você poder utilizar, tá bom? Fechamos então com 3 opções também para base de dados de tênis. Nas 3 você consegue fazer o download. Na primeira, a gente tem dados legais, até gratuitos lá do Tênis Data. Na segunda opção, são dados mais específicos, mas tabelas mais curtas. Então, também é uma opção gratuita e mais fácil de baixar. Mas eu acho que o Tênis Data vai te atender melhor em relação a resultados das partidas, pelo menos. Esse segundo site fica com uma opção gratuita mais para estatísticas personalizadas. E tem o Tênis Insights, que é disparada a melhor opção para a base de dados de tênis, mas, como eu falei, é uma opção paga. Menção honrosa para o Tênis Abstract, que não permite download de CSV, mas é muito fácil de você baixar as informações com base no site, tá? Então, você pode usar um próprio Google Sheets, e aquela fórmula que eu falei para vocês, import data, e vocês vão ter uma facilidade muito grande aí de acessar esses dados, ou até um copiar-colar, enfim, é um site que não dificulta o acesso à informação de outras fontes, tá? Então, é bem tranquilo. Para fechar o nosso vídeo, vamos falar de basquete. Acho que é a estreia do basquete aqui no canal, acho que eu não tinha trazido ainda nada sobre o basquete, mas tem 2 sites legais para vocês poderem ter informação, de novo, um gratuito e o outro que é pago. Okay? Vou começar a parte de basquete com o Basketball Reference, também tem site de futebol, eu não sei por que cargas d'água eles tiraram a parte de download do futebol, tá? O site do futebol, inclusive eu tô até com ele aberto aqui, ó, vou mostrar para vocês rapidinho. É a mesmo padrão, tá? Tem várias informações, aqui no Brasileirão, várias bases de dados legais, mas eles tiraram o botão de fazer o download. Eu não sei por quê. Sinceramente, eu não sei por quê. Mas tudo bem. No basquete ainda está lá, dá para a gente trabalhar. Estou aqui nas ligas internacionais. Vou abrir, por exemplo, a Liga Turca, tá? De basquete. Tem aqui algumas informações legais por time, vocês podem fazer filtros, os placares, enfim. E aqui, ó, na parte das temporadas, eu vou pegar 24 e 25, só como exemplo para vocês, tá? Muito bem, aqui a gente vai ter várias tabelas bem legais. Então, ó, por exemplo, Team Stats totais. Tem várias informações aqui de 3 pontos, ó, com legenda, 2 pontos, percentual, free throws. Então, para a gente fazer um modelinho em Excel, cara, é muito dado interessante. Tá? Vocês podem, além do placar do jogo, ver percentual de aproveitamento, tendência de pontos, enfim. Dá para fazer várias brincadeiras legais. Tem, inclusive, assistências, roubadas de bola, blocos, enfim. Tem muita informação boa. Como que a gente consegue ter acesso a essas informações? Aqui, Share Sport, ó. Get Table has CSV, ou consiga a tabela como CSV para Excel. Tá? Só clicar aqui. Você já tem, ó, o CSV feito.
tá? Então, o que vocês vão fazer aqui? É só copiar, colar no seu Excel e fazer aquele processo que eu ensinei no começo do vídeo, tá? Aqui você não vai fazer o download, mas o CSV está pronto aqui, ó. São poucas linhas, é fácil de copiar e você não vai ter dificuldade. E aí vocês podem acessar aqui outras tabelas, outras ligas. Todas as tabelas permitem que vocês façam isso, né? Então, quero exportar. Beleza. Vou aqui, põe a tabela para CSV, beleza. Mas eu quero de outra forma. Você quer o Excel? Põe aqui o Excel Workbook e ele vai fazer para você o download também. Beleza? Então, essa é a primeira opção. A segunda opção é o Basketball Database, que é um site focado em muitas ligas de basquete. Vem muito além do outro que eu mostrei para vocês, que é o Basketball Reference. Aqui, ó, vocês têm liga pra caramba de várias competições, inclusive de vários níveis. Ó, na Alemanha, por exemplo, vocês têm 4 competições diferentes. A Pro A, Pro B, Segunda Bundesliga e a Easy Credit BBL. Eu não sou muito especialista em basquete, não sei qual que é a melhor que a pior, mas já dá para ver que a gente tem pelo menos 4 competições diferentes. Na Itália é a mesma coisa, né? Tem aqui, ó, a Ligue 2, Lega 2, na verdade, Série A, Série A2 e a Série B, assim sucessivamente. Pô, e Brasil, temos o nosso NBB aqui, ó, tem muita informação, tá? Então vocês vão clicar, vou pegar o Brasil mesmo, em Shadow, que são os calendários. Aqui, você já tem algumas informações mais básicas que dá para vocês copiarem e colarem no Excel e trabalharem esses dados, beleza? Mas tem aqui também os Team Stats. Aqui tem uma riqueza muito legal de dados, mas como vocês podem ver, também tem que pagar para acessar. Não lembro se dá para exportar fácil para Excel, mas tem uma riqueza interessante para vocês poderem depois fazer isso de outras formas, né? Tem aqui as informações. Então, planos a partir de $19 por mês é caro, tá? É bem caro. Então, eu pessoalmente recomendo que vocês possam trabalhar mais com as informações básicas lá do Basketball Reference, que é gratuito, ou caso vocês realmente já estejam bem avançados nas suas apostas e querem dar uma refinada, aí pode valer a pena colocar aqui essa parte de dados. Porque como a gente já viu, né, para nossa moeda Brasil aqui, se você é de Portugal, talvez não seja tão caro, porque o euro está bem ao dólar, mas o nosso real está bem desvalorizado frente ao dólar, então isso aqui vai sair para uma bagatela de mais R$100. Então você tem que já ter uma stakezinha legal aí para compensar, beleza? Então aí, pessoal, vimos 7 sites bem legais de todos os tipos, sites gratuitos, sites pagos, sites com informações refinadas, sites com informações mais simples, mas que vão permitir que vocês já montem aí modelos bem legais em futebol, em tênis e em basquete. Tá? Então tem várias opções de banco de dados. Vocês não podem mais reclamar que não tem banco de dados para trabalhar os modelos de vocês, tá? Tá tudo organizado aqui, separado na timeline, revisem quando vocês quiserem. Todos os links estão na descrição. E talvez você esteja se perguntando assim, nesse momento, cara, beleza, Stefano, gostei, bacana, mas eu tenho já alguns sites que têm informações muito legais e eu queria poder utilizar esses dados, mas eu não sei como fazer, eu gostaria de poder importar eles. Você vai ter alguns caminhos. O primeiro é estudar uma ferramenta mais avançada do que o Excel para análise de dados, como, por exemplo, o Python. Tá? Eu não sou um especialista em Python, comecei a estudar recentemente, mas com Python você vai conseguir importar dados com web scraping de praticamente qualquer site. Né? Vai ser muito difícil você não conseguir, talvez você tenha um pouco mais de trabalho, mas é possível. Beleza? A outra opção é tentar algumas ferramentas um pouco mais simples e importar os seus dados de forma um pouquinho mais manual. Vou dar 2 opções para vocês usando ali o Excel para que vocês possam testar. Não vai funcionar em todos os sites, principalmente os que usam Java ou uma tecnologia um pouquinho mais avançada, mas pode ser que te atenda de uma forma um pouquinho simples e é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Galerinha, a primeira opção que vocês vão ter quando vocês encontrarem uma base de dados que parece muito legal e interessante, mas vocês não conseguem fazer o download, é tentar o velho e simples copiar-colar. Vou pegar aqui o exemplo do Football Reference, que eu mostrei para vocês anteriormente. Não tem aquele botão de exportar como a gente gostaria, tá? O que eu posso tentar aqui? Copiar e colar. Então, eu vou pegar aqui, ó, todas as linhas, vou selecionar tudo para vocês, beleza? E vou fazer o famoso Ctrl+C. Estou copiando esses dados. Vamos no Excel e agora a gente vai colar esses dados. Beleza, estou aqui numa página em branco, vou colocar aqui meu cursor na coluna B2 e vou dar o famoso Ctrl+V. Vejam que funcionou. Então aqui eu consegui, mesmo sem ter a opção do download, acessar esses dados. O que eu preciso fazer num segundo momento? Vocês podem usar alguma macro, vocês podem usar até próprio GPT, Gemini, enfim, inteligência artificial para montar essa macro com vocês. Inclusive, se tiver interesse, deixa aqui nos comentários que eu trago algumas macros de limpeza de dados. O desafio aqui vai ser basicamente limpar esses dados, tá? Porque necessariamente isso vai ficar um pouquinho talvez bagunçado. Aqui, por exemplo, vocês podem ver que o formato está americano, né? Então vocês têm o ponto em vez de vírgula. Então, o que vocês podem fazer aqui? Usar um localizar e substituir, né?
e trocar tudo que é ponto por vírgula, enfim. Mas basicamente, ó, tá funcionando. Vamos fazer um teste? Vou pegar aqui, ó. Vou fazer essa linha aqui, 14 menos a de cima. 3, ou seja, os números que estão aqui estão em formato de número, tá funcionando numa boa, você já tem os times e dá para trabalhar usando essas informações aqui, tá? Isso é um exemplo, vocês podem testar isso em qualquer site. Nem sempre vai funcionar, tá? Às vezes vai colar quebrado, ou não vai poder copiar e colar, enfim. Mas quando funcionar, como esse caso, depois vocês podem só fazer uma perfumaria, talvez criar uma nova aba aqui, puxando essas informações já com um layout mais bonitinho, mais organizado, né? Vejam que aqui, inclusive, no que eu copiei, veio uma linha pintada já que é do Botafogo, enfim. Mas essa é a opção A para vocês conseguirem acessar uma tabela, uma base de dados online, sem poder fazer o download, que é, então, o famoso copiar e colar. Tem uma segunda opção ainda, que é a importação de dados da web. Também não funciona na maior parte das vezes, mas é um teste que vocês podem fazer. Como que funciona isso? Vocês vão vir aqui em dados no Excel e vai vir aqui em da web, tá? Vamos supor que eu queira pegar a tabela do Transfer Market dos valores de mercado das principais equipes da Premier League. Então, eu vou colar aqui a URL, eu já peguei essa URL, tá? Depois, se vocês jogam aí na internet, e vou dar o OK. Vai aparecer algumas opções, assim, de conexão, né? Se você quer entrar de forma anônima, enfim. Eu já selecionei isso anteriormente, então já está configurado. Aqui, ele vai fazer uma linkagem lá com o site e vai tentar trazer para a gente algumas informações. Então, por exemplo, ele encontrou 5 tabelas em HTML, 6 tabelas sugeridas e outros 2 códigos de texto. Para você ver se funcionam bem ou não, vocês têm aqui a exibição de tabela e a exibição da web. A tabela 1, por exemplo, é só a informação da temporada, tá? A exibição da web é essa parte aqui, ó, exibição da temporada. Não nos interessa muito, né? A tabela 2, aqui já tem a informação que a gente quer, ó. Tem todos os times, o plantel, enfim, que é basicamente o que a gente quer, que é essa tabela aqui, ó. City, 34 anos e tal. Quando ela for aparecer aqui, você pode pôr carregar ou transformar dados se você quiser mexer. Eu vou pôr carregar, ó, já pegou aqui, e ele está gerando para a gente a tabela de forma a obter os dados para a gente de forma semi-automática, né? A gente põe o link aqui, ele funciona e pronto. Eu já tenho aqui a minha tabela com as informações e a mesma coisa que eu falei para vocês. Aí a gente tem que trabalhar e dar uma refinada nesses dados. Esse é um retrabalho que tem, mas para dados que vocês possam julgar como úteis e que vocês não vão ter acesso de forma de download, pode ser uma alternativa interessante. Chegamos ao fim desse vídeo, um vídeo um pouco mais longo, um pouco mais denso, um pouco mais chato até para eu gravar, né? Vocês não têm os bastidores, mas eu tive que ficar abrindo página, voltando, pondo Excel, tirando. Mas foi um vídeo que eu tentei deixar ele bem completo para agradar os mais diversos tipos de apostadores, né? Afinal, talvez você esteja assistindo esse vídeo e você não aposte só em futebol, ou você aposte em futebol, mas queira começar a trabalhar com dados em outros esportes, né? Que é um desafio que, inclusive, eu estou me desafiando nesse momento. Então, tem aqui futebol, tênis, basquete, tem bases gratuitas e pagas, tem dados mais completos, menos completos. Enfim, vai agora do critério de vocês como utilizar esses dados. E também tem aqui até 2 dicas bem basiconas, bem gambiarra mesmo, para vocês pegarem dados das tabelas da internet que não permitam que vocês façam download. Então, desculpa pelo tamanho do vídeo, espero que vocês tenham curtido e faço até um convite, né? Se você trabalha com uma base de dados, não importa que ela seja paga, tá? Não tem problema que ela é paga. Mas você quer recomendar para a gente, quer mostrar aqui para o pessoal poder utilizar, deixa aqui embaixo. E também outros esportes, você trabalha com handball, trabalha com vôlei, enfim. Vamos começar a usar esse vídeo aqui para colocar uma série de informações sobre outros sites também, porque afinal de contas, base de dados é sempre útil para a gente que trabalha com Excel.